Estamos vivendo os últimos dias? Frequentemente, testemunhamos guerras, doenças, desastres naturais e mudanças climáticas drásticas. Recentemente, o conflito em Israel intensificou-se. Muitos argumentam: sempre houve guerras e doenças. Em parte estão certos, mas vamos entender melhor essa situação, particularmente o papel de Israel nos eventos escatológicos. Aqui vou esclarecer o panorama. Primeiramente, o que motiva essa guerra? Por que o foco em Israel? Vamos entender a raiz dos problemas desde o começo, certo? A grande verdade é que o Hamas e os árabes existem por um erro de Abraão. E, enquanto descrevo isso, mencionarei os versículos bíblicos relevantes. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho da promessa. Essa promessa estava demorando muito para se cumprir. Sara, já em sua velhice, e Abraão, com quase 100 anos de idade, começaram a duvidar da realização desta promessa. Sara teve a ideia de dar sua serva egípcia, Agar, a Abraão, para que ele tivesse um filho com ela. Eles acabaram concebendo um filho chamado Ismael. Ismael é o ancestral dos árabes que conhecemos hoje. No entanto, esse não era o plano de Deus para Abraão. Deus havia prometido dar a Abraão um filho, mas não com Agar. Era para ser com sua esposa Sara. Quando chegou o tempo certo, mesmo em sua velhice, Sara concebeu e Abraão tornou-se pai de Isaque. Isaque é o ancestral dos israelitas, os judeus que conhecemos hoje. Ou seja, os árabes e os israelitas são, de certa forma, irmãos, ambos descendentes diretos de Abraão. Ismael, por ser filho de Abraão, não foi desamparado por Deus. Uma profecia foi feita sobre ele, prevendo que ele se tornaria a fonte de grandes nações, mas que estaria em constante conflito com seus irmãos e morariam face a face. Contudo, as verdadeiras bênçãos e promessas de Deus estavam com Isaque, o povo israelita, e até nos dias de hoje a disputa centra-se na terra prometida. Quem tem direito legítimo a ela? Entenda que Israel é o relógio do mundo e Deus tem promessas específicas para Israel, começando com Mateus 24, no versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Bom sabemos que a figueira representa Israel, e na parte está próximo o verão. É o mesmo que falar que estamos próximos do fim dos tempos. No versículo 33 ele continua: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então Jesus fala dele mesmo nessa parábola. Quando vocês verem isso, olhai para a figueira e os ramos brotando, vocês saberão que o Messias está próximo. Bom, essa profecia começou a se cumprir em 1947. A ONU decide pela partilha, metade para os judeus e metade para os palestinos. Israel concorda e estabelece-se. Lembrando que Israel, devido ao seu pecado, despertou a ira de Deus. Deus prometeu dispersar os israelitas entre as nações, deixando Israel sem sua terra natal. Ele também prometeu trazer os israelitas de volta à sua terra nos últimos dias. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu o Templo de Jerusalém, dispersando os israelitas e tomando sua terra. Por séculos, Israel ficou sem um lar. Ficou muito tempo sem nação nenhuma e espalhada pelo mundo. E como Deus prometeu a Israel, eles tornaram-se um estado novamente. Ali começou a brotar os ramos, porque os judeus começaram a voltar para as suas terras. Contudo, os palestinos resistem, alegando que toda a terra lhes pertence. Surge então o Hamas, um grupo terrorista palestino, com ataques contra Israel. A motivação é a mesma: reivindicação territorial.
e eles também buscam a exterminação dos povos judeus e cristãos, assim estabelecendo apenas a religião deles. No entanto, é crucial destacar que o Hamas não define a Palestina como um todo. Ele é apenas uma facção criminosa. Logo em seguida temos o livro de Zacarias 4, versículo 12. O profeta Zacarias tem uma visão do céu, e ele observa uma coisa interessante. Ele pergunta: quem são aqueles 2 ramos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro e que vertem desse azeite dourado? E no versículo 14, respondem para ele: esses são os 2 ungidos que estão adiante do Senhor da terra. Então esses 2 ramos de oliveira são os 2 ungidos do Senhor, mas não fala quem eles verdadeiramente são. Podemos fazer uma ligação disso com Apocalipse 11, onde fala das 2 testemunhas, profetas que Deus manda especificamente para Israel, e no versículo 3 ele começa dizendo: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E no versículo 4 diz: essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. A mesma visão que Zacarias teve lá no céu. Ou seja, esses profetas vieram do céu. Os 2 ungidos, eles desceram especificamente para pregar para Israel. Muitos falam ser Moisés e Elias, mas isso não é irrelevante. Não sabemos quem verdadeiramente são, como na visão de Zacarias mostra. Podemos citar também Zacarias 14, versículo 2 a 4, onde vai acontecer um cerco contra Jerusalém. E a partir disso, Israel estará totalmente perdida. Aí nesse momento que o Senhor desce do céu em nuvem, com grande glória para livrar Israel das mãos dos exércitos e do anticristo. Então essas batalhas, guerras contra Israel, têm sim ligação direta com o fim dos tempos. E existe uma matemática muito fácil que nos prova que estamos entrando na era final desse planeta. O Apocalipse descreve o milênio, um período em que coexistiremos com Cristo em um mundo renovado. Um milênio representa 1000 anos. Lembre-se disso. Do tempo de Adão a Abraão, passaram-se 2000 anos. De Abraão a Jesus, outros 2000 anos. E desde Jesus até hoje, mais 2 milênios. Mesmo sem especificar a antiguidade da Terra, a Bíblia clarifica a duração da existência humana. 6000 anos. Considerando as palavras de Pedro, que para Deus um dia equivale a 1000 anos, a humanidade já viveu seus 6 dias na Terra. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º descansou. A Escritura diz que no céu experimentaremos um repouso eterno, um sábado celestial. Portanto, estamos prestes a entrar no 7º milênio, nossa era de paz com Cristo. Um indicativo disso é o regresso em grande escala dos judeus a Israel, conforme a Bíblia havia previsto. Em 1948, sob uma nova bandeira, Israel foi estabelecida por líderes sionistas. Hoje, em 2023, observa-se um fluxo crescente de judeus retornando. Atualmente, metade da população judaica mundial reside em Israel. Além disso, uma figura proeminente, o Anticristo, está destinada a alcançar uma paz inédita em Israel. Isso nos remete a uma reunião crucial em 2022, envolvendo o Papa Francisco, o líder de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, e o rabino judeu Yitzhak Youssef. Nesse encontro, o chefe da ONU fez um apelo surpreendente pela unificação religiosa. Paralelamente, Jared Kersley, de ascendência judaica e com influência política, tem trabalhado incansavelmente por um tratado de paz entre judeus e árabes. A Bíblia sugere que o Anticristo também terá um papel na construção do 3º templo em Israel. Ainda que ele não tenha surgido publicamente ou que a construção não tenha começado, há rumores de um projeto de trem ligando os fiéis ao futuro templo. Israel tem mostrado muitos sinais proféticos recentemente. Mesmo com tantos indicativos da volta de Jesus,
muitos ainda duvidam de sua segunda vinda. De fato, há utensílios para o terceiro templo, como um candelabro de ouro, já estão em exibição em Jerusalém. Com todos esses sinais evidentes, você está vigilante ou sua fé está enfraquecendo?